Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Maria Helena e atualmente eu estou no segundo período de medicina na Faculdade Federal daqui de Pernambuco e eu queria contar para vocês um pouco da minha experiência no primeiro período. Meu primeiro período foi meu período de caloura, então foi um momento muito esperado e especial para mim. Eu achava que não ia conseguir terminar, que não ia conseguir vencer essa etapa e consegui, graças a Deus. E falando uma visão geral, assim, as aulas foram praticamente todas EAD, mas a gente tinha um encontro mais ou menos toda semana a partir do segundo mês. Foram 3 meses, então a partir do segundo mês a gente começou a ter um encontro toda semana, mais ou menos, nos laboratórios de anatomia. E também a gente chegou aí para uma unidade básica de saúde. Então eu vou dividir mais ou menos em partes esse vídeo. Primeiro eu vou começar sobre quais as disciplinas do primeiro período. Depois eu vou falar um pouco sobre como são as avaliações, como foram as minhas avaliações. Depois, sobre os materiais que eu usei, livros ou materiais relacionados à medicina. E também sobre como foi meu emocional nesse período e a relação com as amizades, como foi que eu interagi nesse meu primeiro período com a minha turma. Mudei um pouco aqui o cenário, mas vamos começar pelo primeiro tópico, que é quais os módulos que a gente teve, quais as matérias, o que é que eu estudei no primeiro período. A minha faculdade tem ensino tradicional e adota o sistema modular, que é, como diz o próprio nome, de módulos. Então a gente não é avaliado por uma disciplina anatomia ou por embriologia, a gente é avaliado pelo módulo. E dentro do módulo que existem essas disciplinas, que são anatomia, fisiologia, lá. É um pouco difícil de entender, mas basicamente é mais ou menos assim. A gente tem 6 módulos nesse primeiro período. Medicina, ética e relações humanas, saúde e sociedade, estrutura, organização e funcionamento da célula, sistema locomotor, sistema nervoso e sentidos especiais e integração básico-clínico. Então, dentro da que eu falei, de célula, de locomotor e de nervoso, a gente vai ter algumas disciplinas. Esses são os 3 módulos dos 6 que a gente tem disciplinas. Então, dentro deles a gente tem anatomia, bioquímica, enfim. E a prova que a gente tem é do módulo, mas eu vou explicar mais sobre isso depois. Vamos falar um pouco sobre cada um dos módulos. O primeiro módulo é Medicina, Ética e Relações Humanas. Então, nesses módulos a gente tem uma discussão mais relacionada à filosofia, à sociologia, à ética mesmo, de como é a relação do médico com o paciente na sociedade, o papel do médico na sociedade, o papel filosófico do que é ser médico, o papel da gente como estudante de medicina. Então são mais conversas, acontecem uma vez por semana e a maioria das aulas são feitas com discussões entre os alunos. Então normalmente a gente cada semana um grupo ficava responsável por trazer um assunto. O meu foi sobre uma coisa sobre Gilberto Freire, da sociologia da medicina. E aí foi bem interessante essa matéria, mas eu confesso que eu não consegui aproveitar muito, porque como não é uma matéria daquele currículo tradicional, eu acabei menosprezando um pouco nesse semestre. Mesmo assim, deu pra aproveitar também. Eu gostava muito do professor, ele era um professor bem amigo, assim, não era uma pessoa viajada, sabe? Então, gostei desse módulo, eu gostaria de ter aproveitado mais. Outro módulo que eu falei foi Saúde e Sociedade, que a gente chama de SASO, e é um módulo que está mais relacionado ao SUS. A gente aprende sobre o SUS, aprende sobre notificação de doenças, por exemplo. Então a gente vai aprender um pouco sobre essa parte prática do SUS mesmo, da organização da medicina, a organização da saúde. E foi por causa desse módulo que eu fiz a visita a uma UBS, que era numa cidade próxima a Recife. E foi bem interessante, uma realidade bem diferente, e a gente teve um pouco de maior contato com a profissão de medicina da família, então foi bem interessante. Mas o ruim dessa matéria era que tinha muito trabalho, tipo, toda semana. A gente começou tendo uns trabalhos sobre Covid, sobre como foi a resposta das unidades de saúde, dos serviços de saúde em geral, ao Covid, até a Secretaria de Saúde, né, os órgãos de saúde. A gente teve trabalho também sobre a parte mais relacionada a direitos humanos, como é que a gente pode ver os direitos humanos na medicina. Então, foi um módulo mais humanístico também, de uma vertente mais humanística.
Então, acho que esse módulo tem muito potencial para ser muito bom, só que eles enchem muito a gente de trabalho. E alguns trabalhos eu acho que não foram tão relevantes para mim, sabe? Minha opinião. Mas eu consegui aprender algumas coisas. Eu achei muito legal a visita e também a parte sobre notificação, que eles falaram um pouco também pra gente. Outro módulo é estrutura, organização e funcionamento da célula, que a gente chama de célula. Dentro desse módulo a gente tem algumas disciplinas. As aulas que a gente tem não é de célula propriamente, a aula é da disciplina desse módulo. Então a gente vai ter, eu vou ler aqui, citologia, que é o estudo da célula, então a gente estuda as organelas e etc. Tem histologia, que é o estudo do tecido, então você vai ver, a gente vê muito imagens microscópicas, a gente não teve acesso ao laboratório, foi tudo teórico, mas assim, a gente teve acesso às imagens online, né, do microscópio dos tecidos. Embriologia, a gente aprende o desenvolvimento do humano na barriga da mãe, desde antes da fecundação, como acontece o fenômeno da fecundação. Então, desde o zigoto até a gente chegou até o final da gestação. Só que aí a gente vai voltar ainda nos outros módulos, nos próximos períodos, para ver por sistema, sabe? Mais detalhadamente. Essa parte foi mais geral. Eu gostei muito de embriologia. O problema de embriologia de célula era que a professora, ela tinha um método que era para usar o pente para dar aula. Então ela ia lá desenhando no pente. Só que a embriologia você tem que ter uma visão meio tridimensional, assim. Então é muito bom ter imagem, ter até uma coisa 3D para você ver. Então eu não aprendi tão bem quanto eu poderia ter aprendido, porque a gente tem que estudar pelo método do professor, né? Porque é isso que ele vai se cobrar na prova. Então nem sempre a gente tem tempo de realmente ir a fundo do conteúdo, a gente tem que ir pelo professor mesmo. Mas eu gostei, assim, eu gostei do que eu vi, sabe? Mas eu pretendo me esforçar mais em embriologia nesse segundo período e nos outros. Ainda dentro de célula a gente tem bioquímica. Eu amei bioquímica, eu amei meu professor. Não foi muito decoreba, ele era um professor que tinha uma grade de... Não era nem uma grade, era um sistema de estudar bioquímica que fosse um sistema mais inteligente mesmo. Então a gente estava estudando realmente o que a gente precisava saber para a nossa profissão e ele não cobrava decoreba desnecessária, sabe? Então foi bem legal, eu adorava as aulas de bioquímica, embora elas fossem bem rápidas, mas eu gostava. Biofísica de célula também. A gente estuda biofísica de célula, não me pergunte o que é. Mas é assim, a gente vê um pouco sobre transporte entre membranas, mas é uma coisa muito abstrata. O professor, eu nunca vi nem a cara do professor, porque ele não ligava a câmera na aula. Então, não foi uma matéria que eu aproveitei muito, nem entendi muito o sentido daquilo, sabe? Achei que foi um pouco desnecessário a gente ter tido isso. E teve genética de célula, que era muito bom. Na verdade, genética só tem célula, e era a terapia da semana. Os 2 professores que eu tive eram bem calminhos e eles gostavam muito do que estavam dando, sabe? Então foi bem legal. A gente vê basicamente o conteúdo do ensino médio mais aprofundado. Por exemplo, ver tradução, transcrição, tudo aquilo. Mas aí no final a gente vê um pouco sobre genética do câncer, mas fica mais na parte do ensino médio mesmo. Até genética de população a gente vê também. Só que a gente vê mais aprofundado, né? Ver cada enzimazinha que vai atuar e tal. Então foram essas as disciplinas que eu tive em célula. Agora vamos para sistema locomotor, que é o 4º módulo que eu tô falando, né? E ele vai ter as disciplinas de anatomia, bioquímica, biofísica, fisiologia e histologia/embriologia. Anatomia de locomotor. A gente estuda ossos e músculos de todo o corpo. Então, em tese, em teoria, agora se você me perguntar é pra saber o músculo de qualquer lugar do corpo e os ossos também. Só que é muita coisa, né? Muita coisa pra um semestre. Além do mais, um semestre que a gente tava vendo outras coisas, né? A única disciplina não era anatomia de locomotor. Então, embora eu tenha gostado de estudar, de ter aquele primeiro contato com a anatomia, de ver as peças, a gente viu bastante peça no laboratório. A gente chegou a ter mais ou menos 4 aulas de anatomia lá no laboratório.
Então eram aulas muito boas para estudar, para rever, para estudar com o pessoal da sala mesmo. É muito massa, mas é muita coisa para pouco tempo, sabe? Então acho que deu para aproveitar. E a única coisa que eu não gostei muito de anatomia de locomotor é que é um pouco decoreba mesmo. Você não tá aprendendo, não tá fazendo raciocínio legal pra entender aquilo. Você só tá aceitando e decorando. Mas eu sei que tem muita coisa na medicina que é assim, né? Então já é pra ir me acostumando. Mas foi legal aprender e ter esse primeiro contato com a anatomia. Bioquímica de locomotor. Bioquímica foi o mesmo esquema dos outros de bioquímica, do bioquímica de célula e de bioquímica de nervoso, porque era o mesmo professor. Então, eu gostei muito, deu pra aprender bastante coisa. Ele tinha um método que não tinha muita decoreba em bioquímica, então foi bem legal essa disciplina. Biofísica de locomotor. A gente estudou um pouco sobre alavancas. Então, é a mesma coisa no ensino médio, igual. Não tem nada assim extra. Fisiologia de locomotor. Não eram muitas aulas, a gente teve umas 3 aulas de fisiologia de locomotor, que era pra ver mais ou menos como é que vai funcionar a contração muscular e todo aquele sisteminha, né? Do estriado esquelético, do estriado cardíaco e do liso também. Então a gente chegou a ver todos esses e tinha pouca coisa, mas o meu professor era meio avoado assim. Tinha aula que ele não dava, muitas vezes o que ele falava não estava completo o assunto. A gente sabia porque a gente vinha em outras fontes, né? E por último, histologia e embriologia do locomotor. Foi maravilhoso. Não foi aquela primeira professora de embriologia que eu falei. Foi outra, que é muito boa essa professora. Ela conseguiu recapitular com a gente algumas coisas que a gente não tinha entendido. E falou realmente como é que é o desenvolvimento dos ossos e dos músculos durante o período gestacional. Então foi bem, bem legal. Acho que foi, assim, nesse momento que eu fiz, poxa, a embriologia não era aquilo que eu tava aprendendo em célula, sabe? Porque essa embriologia do locomotor foi mais pro final do período. Então, fechamos o locomotor. Agora, sistema nervoso e sentidos especiais, o 5º módulo. Aí a gente vai ter as disciplinas de anatomia, histologia e embriologia, fisiologia, bioquímica e biofísica. Anatomia de neuro, eu gostei muito. Não tem tanta coisa quanto tem locomotor. Tem bastante coisa porque é anatomia pra decorar, mas não tem tanto quanto locomotor. E é bem interessante, né? Porque é um assunto que a gente não viu no colégio. Normalmente a maioria das pessoas chega sem saber nada sobre locomotor, sem saber o que é que tem na cabeça, né? A gente só sabe aquela visão de fora da cabeça. No máximo a gente sabe que tem um tronco encefálico, mas não sabe o que é que tem, quais são os nomes, enfim. Então foi bem legal aprender. Eu tinha um pouco de dificuldade na hora de entender o que é que tem no encéfalo, porque como é tudo no mesmo canto, assim, tipo, é difícil entender o que é que tá dentro, o que é que tá fora. Mas quando eu entendi, foi massa. E eu usei muito o Anki pra estudar pra neuroanato. Anatomia de neuro, né? Neuroanato. Histologia e embriologia também foi com aquela professora muito boa, que eu gostei muito. Então, a mesma coisa de locomotor, eu amei estudar essa parte de sistema nervoso, de embriologia de sistema nervoso. E histologia de sistema nervoso também foi bem legal. Não tem muito o que falar, realmente é a histologia. Você vai ver, por exemplo, um corte microscópico do cerebelo. Aí você vê quais são as células que vão estar na primeira camada, na segunda, na terceira. Eu gostei muito, eu acho que foi o conteúdo de histologia que eu mais achei legal, mas que eu mais gostei, porque mais uma vez, é uma coisa que eu não tinha conhecimento, porque a gente até dá uma pincelada em histologia de conjuntivo, de outros tecidos, mas não de nervoso, no ensino médio, pelo menos eu não dei. Fisiologia de nervoso. Fisiologia de nervoso, a gente chama de neurofisiologia, é o terror do M1, é a matéria mais difícil, com mais conteúdo e com mais complexidade mesmo no conteúdo, é um conteúdo difícil de entender. E eu tentei muito entender, assim, eu tentei aproveitar ao máximo que eu consegui as aulas. Confesso que no final eu dei uma relaxada em neurofisiologia, porque eu já estava muito cansada do semestre. Mas a gente aprende basicamente em neurofisiologia os reflexos do nosso corpo, aprende como é que a informação chega ao córtex e como ela sai do córtex para realizar o movimento.
e o que é que tá passando por esse circuito, sabe? Como é que o cerebelo vai atuar? A gente estuda sobre os núcleos da base também, sobre o tálamo, o diencéfalo, enfim. É bem complexo, bem difícil, mas é interessante. Eu gostaria de ter tido mais tempo para estudar. E o que dificultava mais a matéria era que a professora é uma professora mais velha e ela, na minha opinião, ela tinha um jeito de passar um conteúdo que não era muito didática. Tipo, ela não tinha muito uma linha de raciocínio. Às vezes ela tava numa coisa e pulava pra outra. Ou então, às vezes, ela pulava o básico, que era imprescindível pra gente entender todo o conteúdo, sabe? Então, ficou faltando isso. Achei que isso dificultou também a aprendizagem de neurofisiologia. Mas o assunto é bem legal, assim. Eu gostaria de ter tido mais tempo pra estudar esse assunto. Bioquímica de nervoso. Bioquímica, como eu já falei, é a mesma lógica dos outros, porque era o mesmo professor. Então, sem decoreba, foi bem legal, gostei. Então, pronto, esse é o 5º módulo. E o último módulo é a integração básico-clínica, que, como diz o nome, a gente vai integrar os assuntos que a gente aprendeu agora no ciclo básico do primeiro período. E vão vir professores de médicos, ou então de dentistas, enfim, para falar sobre aplicações clínicas desse conhecimento básico. Então, veio uma dermatologista para falar sobre pele, então ela dava uma recapitulada do que a gente aprendeu sobre pele e também falava sobre as doenças, enfim, que ela tinha na prática dela médica, sabe? Esse módulo é bem legal, só que o que acontecia é que a gente quase não teve aula dele. Vamos dizer que era para ter tido 12 aulas, a gente teve 5 aulas. Eu sei porque falaram esse dia no grupo, que a gente teve 5 aulas de IBC. Agora eu terminei os módulos, vamos para as avaliações. Como é que era a avaliação de cada módulo? Primeiramente, Medicina, Ética e Relações Humanas, que foi o primeiro que eu falei. Foi o trabalho que eu disse que eu fiz também sobre Sociologia da Medicina, que foi de Gilberto Freire, que eu disse. E também pela participação na aula. Então, nada de especial, era só isso mesmo no EAD. Saúde e Sociedade, era a avaliação, ela foi pelos trabalhos que foram apresentados, pelos trabalhos escritos também que a gente enviou, pelos formulários. Então, foi uma média de todos esses trabalhos que a gente fez, junto com a nossa participação. Célula, locomotor e nervoso, a gente tinha o que a gente chama de integrada. O que é uma prova integrada? É a prova integrada, que seria uma prova com todas as disciplinas desse módulo. Então, não era junto os 3 módulos. Por exemplo, célula, a gente tinha 3 integradas. Essas integradas iam ter as disciplinas de citologia, histologia, embriologia e afins. Então, a gente teve 3 integradas de célula, que foi online, e a média final da gente foi a média dessas integradas, foram todas online. Era uma prova mais tranquila de célula, era a que menos me estressava, foi a que menos me estressei de longe. Sistema locomotor. A gente teve 2 integradas, e eram as integradas presenciais, que eram a que eu mais me estressava, tanto por ser presencial, quanto por ter muita coisa para decorar. Então era difícil, assim. Quando eu começava a estudar bem antes, era mais estresse mesmo. E nervoso, a gente teve 3 integradas, e eram online, as 3 integradas. Só que, como tinha neurofisiologia, que é aquela matéria bem difícil que eu tava falando, acabava sendo uma prova difícil, mesmo sendo online. Então a gente tinha questão aberta e tal, então eu acabava me estressando também pra essa prova, eu estudava muito. Mas, assim, deu pra passar em todos, né? Também, pra anatomia de locomotor e de neuro, a gente teve prova prática. A gente teve uma prova prática das duas, uma prova de neuro e uma prova de locomotor. Só teve uma no semestre todo de cada um. Tinha pra faculdade e tinha aquele esquema da gente entrar lá no laboratório e fazer a prova bonitinho, né? Que é basicamente um rodízio e a gente vai chegando em cada peça, identificando o que é que tá apontando o alfinete, escreve e passa para a próxima bancada. E aí eram mais ou menos 10 questões. Em neuroanatomia foram 10 objetivos, mais ou menos, 10 respostas. E em locomotor foram mais. Eu acho que foram uns 30 objetivos. E por último, integração básico-clínica. Toda aula a gente tinha um pós-teste, que eram 5 questões no Forms que a gente respondia. E como foram só 5 aulas, na verdade foram só 4 pós-testes, porque um não teve pós-teste. E
a gente tinha o resultado do semestre como sendo a média desses pós-testes. Agora vamos para os materiais que eu usei. Eu não usei nada muito... Eu não usei esteto, não usei oxímetro, não usei nada assim mais relacionado à medicina. A única coisa que eu usei que é relacionado a esse universo foi o jaleco, que eu usei para as aulas práticas, que são essas aulas de laboratório, que a gente vai ver as peças de cadáver e tal, e também para as provas práticas, que a gente tinha que ver essas peças, e é obrigado para entrar no laboratório ter jaleco. E também usei jaleco na minha visita para o UBS, mas usei bem rápido, porque disseram que estava muito calor, então era melhor nem usar. Mas, além disso, o básico, né? Usei cadernos para anotação em aula, usei planner também, um bullet journal para minha organização. Usei o computador para assistir as aulas online e eu usei o iPad também. E eu vou mostrar para vocês o iPad, eu vou mostrar para vocês alguns aplicativos que eu usei e os livros também que eu usei, que estão dentro de materiais. Então eu usei mais o iPad para ver livro mesmo, e também um aplicativo que eu até mostrei aqui uma vez, que é esse 3D, o Atlas 3D de anatomia. Não está disponível todos os precisa pagar, né? Mas tem aqui os ossos da cabeça, músculos, enfim, foi bem legal para ter uma visão 3D, mesmo dentro do EAD, né? Mesmo no EAD. E eu usei esse aplicativo, que é o Good Notes. Eu não usei muito para anotar a aula e tal, eu usei mais o caderno mesmo, mas eu usei para grifar livro, para baixar livro e tal, para ler mesmo, para não usar o computador só. Então, para o módulo de nervoso, eu usei esse livro, que é Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado, que é para neuroanatomia, né? Anatomia de nervoso. E acho que todo mundo já ouviu falar desse livro, que já pagou esse módulo. E é um livro bem sucinto, uma linguagem muito boa para quem quer aprender, do básico mesmo, que não sabe de nada. E eu usei bastante. Para neuroanatomia e acabei usando também para neurofisiologia. Para neurofisiologia, eu usava principalmente o Neurociências do Purves, que de neurofisiologia recomendaram também o Candel, só que o Candel ele é um livro tipo gigante, assim, com muita coisa, não ia dar tempo de ver tudo, então eu escolhi me guiar pelo Purves mesmo, que é uma linguagem também melhor, e dava pra ter os conteúdos direitinho do que a professora estava dando. De livro para anatomia, eu usei o Netter, porque o Netter era bastante usado para a questão clínica mesmo de anatomia, que é esse aqui, ó. E também o Sobota. Eu usei a parte de cabeça, porque tem vários volumes. Eu usei o volume de cabeça e também o volume de membros. Esse aqui é o de cabeça, esse é o de membros. E além do aplicativo lá do Atlas que eu falei, eu usei também o Anki, que é um aplicativo que eu já cheguei a falar aqui, de revisão espaçada, que eu usei bastante para anatomia nesse semestre. E me ajudou muito a decorar. Eu também usei nesse semestre a apostila de anatomia que os próprios professores de anatomia da faculdade fizeram. Eles até atualizaram esse semestre, mas é uma apostila que tem todos os objetivos que eles cobram, né, na prova. Então foi bem legal usar tanto no laboratório quanto em casa, para assistir as aulas, para grifar, para estudar. Foi bem legal. Eu não tô com ela agora, mas eu já mostrei também por aqui nos vídeos, então vamos procurar. E por último, em relação ao meu emocional, ao meu saúde mental, e como foi a minha primeira interação com a minha turma. Eu tava muito empolgada no início do período, eu fui muito produtiva, assim, eu quase não mexia no celular, tava super empolgada com o semestre, estudei bastante. Também eu acho que é o comum de todo mundo, né? Bate desespero, você não sabe exatamente como estudar, então você atira para todos os lados. E foi assim que eu tava nas primeiras semanas. E aí depois eu comecei a ficar num ritmo mais tranquilo, e eu acho que pro último mês eu já tava muito exausta, assim. Tinha semana que eu não conseguia estudar direito durante a semana, que eu só ficava vendo aula mesmo e fazendo os trabalhos que precisava, né? Então essa foi a parte mais difícil do semestre, foi o finalzinho, que você já fica meio exausto, você já fica
fala de burnout, né? Que você não tá mais aguentando digerir aquilo, seja assistir uma aula ou estudar, fica muito mais difícil fazer todas essas coisas. Como foi um período encurtado, a gente teve 13 semanas de aula mesmo, 13 não, 12 semanas de aula mesmo, foi um período muito curto, com muita coisa, bem condensado, sabe? Então realmente cansou a gente, era muito trabalho, tinha prova quase toda semana, se não tinha prova tinha trabalho, ou então a gente tinha que estar na universidade, era sempre tinha sempre um estresse, sabe? E também o nosso primeiro contato com esse estresse tão grande assim, tantas demandas de uma só vez. Então foi um período estressante. No início eu até que achei que lidei bem, mas teve esse final, né, que eu fiquei um pouco cansada mesmo. Mas, assim, fiquei feliz que eu consegui acabar o período, que foi a maior felicidade do período. Então compensou as tristezas do meio do período, foi que eu consegui passar. E em relação às amizades, foi bem legal, eu consegui achar um grupinho de amigas que eu gostei muito, que eu me identifico muito. E a gente conseguiu passar juntos por esse semestre, mesmo no EAD, então a gente fazia chamadas, sempre tava discutindo no grupo, ou então conversando mesmo. Então foi bem legal ter esse grupinho de amigas e também com a minha turma, né, que eu gostei muito da turma, achei que a gente não era uma turma competitiva, a gente compartilhava muitos materiais, estava sempre se ajudando, tirando a dúvida um do outro, então foi bem legal essa interação com a turma também. Então é isso, gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o meu primeiro período, como é o ensino tradicional e tudo mais, vocês podem comentar aqui, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!